Lucas capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 34, versículo 43 e 46, por enquanto. Lê bastante hoje aí, irmão. Me ajuda aí, tá? Nós vamos ler um monte hoje. Lucas 23, 34. E apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Versículo 43. Jesus lhe assegurou: com toda certeza eu te garanto. Ou em outra versão, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. 46. Então Jesus bradou com voz forte, em alta voz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Fala conosco, Pai, através da tua palavra, do teu espírito. Senhor, eu não tenho nada. E eu dependo da tua vontade, da tua revelação, do teu entendimento. O que eu tenho é o que a minha capacidade humana pôde ler e estudar. Mas a revelação vem de ti, a glória vem de ti, a palavra vem de ti. E eu quero ser apenas um instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na última ceia que eu ministrei, eu falei sobre uma dessas frases de Jesus. Quem lembra qual foi? Jesus na cruz, ele fez o maior discurso da história, a maior pregação da história, o maior discurso que Jesus fez foi na cruz. E naquela última ceia eu falei sobre uma das frases, que acho que foi a penúltima, que ele fala: está consumado. Mas hoje eu quero compartilhar com vocês sobre as 7 frases de Jesus na cruz, e o que essas frases e o que essas palavras de Jesus na cruz traz de ensinamento para a sua igreja hoje, e o que essas palavras nos revelam e nos ensinam hoje. Porque assim, não foi à toa. Sabe quantas horas Jesus ficou na cruz antes de morrer? Ele foi crucificado às 9 da manhã. Ele morreu às Que hora que ele morreu? 3 horas da tarde. Quantas horas ele ficou na cruz? Vamos contar comigo? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 horas pendurado na cruz. Antes dessa cena, Jesus passa por alguns cenários. Alguns cenários antes disso. Primeiro cenário, o cenáculo. Eu não quero me ater muito à história, porque eu já contei da outra vez, tá bom? Não vou contar de novo. O cenáculo. No cenáculo, Jesus faz o quê? Lava os pés dos discípulos. Pega uma toalha e lava os pés de um por um. Ele nos ensina ali a humildade. Depois do cenáculo, ele vai para o Getsemane, onde há choro, sangue, submissão e consolo. Depois do Getsemane, Jesus vai parar aonde? No Sinédrio, onde tinha falsas acusações, testemunhas falsas, foi acusado de blasfêmia contra os judeus e também foi acusado de falar e de se opor a César. Depois do Sinédrio, Jesus vai para o pórtico, ou para o pretório, melhor dizendo, lá onde ficava o governador Pôncio Pilatos, e lá ele é julgado, condenado injustamente. Aí eu paro aqui e pergunto: quem matou Jesus?
Foi a traição de Judas, foi a acusação dos fariseus, foi Pilatos que autorizou entregá-lo na cruz, foi os soldados romanos. Não, ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Ninguém o matou. Você está entendendo? Não mataram Jesus, não. Ele se entregou por mim e por você. Ele se entregou por nós naquela cruz. Não foi ninguém que matou, não. Foi só um plano, um propósito de Deus. Porque diz assim em João 3,16, presta atenção. Porque Deus, coloca aí para mim, por favor, Wesley. João 3,16. João 3,16, desculpa, ele colocou Lucas. É 3,16. E havia entre os fariseus um homem. Aí, chegou. Porque Deus amou o mundo de tal que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu, e o Filho, Deus Pai o deu, e o Filho se entregou. O Filho se entregou. E depois do pretório vem a Via Crucis, a Via Dolorosa, e todos nós conhecemos, e no final, Calvário. Aquele madeiro pendurado na cruz, às 6 horas, crucificado. E dentro desse contexto, aí nessas 6 horas, onde acontece o maior discurso da história, onde acontece as 7 frases de Jesus, que nos traz grandes ensinamentos, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, e aquilo que está ardendo no meu coração faz alguns dias, alguns meses, sei lá, algum tempo, dentro desse contexto, lendo essa história. E aqui nós vemos no livro de Lucas, no capítulo 23, a primeira palavra que Jesus diz na cruz. Está relacionado? Lucas 23, 34. Então, Lucas 23, 34. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai. A primeira palavra que Jesus diz na cruz é a palavra do perdão. Fala perdão. 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 É fácil falar, até de falar é difícil. Não é verdade? A gente tem 2 dificuldades. Uma de pedir, de ir lá e reconhecer, falar perdão, me perdoa. Outra de perdoar. Agora nós vemos essa história, e nesse contexto nós vemos o que Jesus estava falando isso para quem? Olha a história: julgado, condenado, cuspido, açoitado, pregado na cruz. Sendo pregado na cruz, a primeira palavra que ele profere na cruz é perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Aí eu paro para pensar um pouquinho nessa palavra. Eu encontro 3 coisas aqui. 3 coisas naquilo que Jesus nos ensina a perdoar. Primeiro, ele ensina a perdoar. Até porque os discípulos uma vez perguntam para ele: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? 7? Não, ele fala 70 vezes 7. É pouco para você? Então perdoa. É fácil perdoar? Não é. Se fosse eu, se fosse você, perdoaríamos. A primeira coisa que ele nos ensina nessa frase é assim: não se paga o mal com o mal. Ele estava sofrendo, sendo pregado. Agora imagina aquele
os soldados o pregando na cruz, as pessoas blasfemando contra ele, tudo aquilo que ele passa, e ele fala: Pai, perdoa-lhes. Ou seja, eu não vou pagar o mal com o mal. Eu não sei o que eu tenho passado, o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas talvez você esteja passando por uma condição que você fala: eu não vou perdoar nunca, porque o mal que me fez foi muito grande. Aí Jesus te ensina: se foi mais do que o que fizeram para ele, então você não precisa perdoar. Mas se chega um pouquinho perto, ou se está longe disso, quem é você para não perdoar? Quem sou eu para não perdoar? Segunda coisa que ele me ensina nessa frase, ele além de falar perdoa, além dele liberar perdão, ele intercede por eles ao Pai. Ele intercede e fala: Pai, perdoa. Porque eram duas coisas: o próprio Jesus perdoar. Agora, imagina aí, você já viu algumas situações, algumas cenas dessas na história? Um tempo atrás eu vi a história de uma mãe que foi na cadeia visitar o ladrão, o assassino que matou o filho dela, e disse: eu te perdoo. É fácil? Quem aqui faria a mesma coisa? Levanta a mão. Todo mundo é muito sincero, eu também. Não é fácil você chegar por aquele que matou o teu filho, para aquele que tirou tudo que você tinha, o teu melhor, falar: eu te perdoo. Aí ele roga ao Pai. E a terceira lição que a gente aprende aqui, ele atenua a culpa aos assassinos. Ele fala: eles não sabem. Ele ainda justifica. Quem é que te justifica? Ele atenua a culpa aos assassinos. Ele fala assim: não, Pai, olha, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Deus está falando a primeira coisa conosco nessa noite. É dia de liberar e de pedir perdão. Não importa o tamanho da dor, o perdão é libertador. O perdão é libertador. Principalmente, presta atenção, principalmente para aquele que libera. Também para aquele que pede, mas para aquele que libera. É libertador. Eu já disse essa frase aqui e vou dizer de novo: não perdoar é como beber veneno esperando que o outro morra. Deus está dizendo assim: hoje é dia de aprender com as frases da cruz o que é perdão. Pai, perdoa. Você está disposto? Olha aí para a sua vida, olha para aquilo que fizeram com você, olha para o teu passado. Muitas vezes nós remoemos passado, anos e anos, e o passado te fere. Presta atenção, perdoar, presta atenção, perdoar é se lembrar da ferida sem sentir dor. Você está entendendo? Eu posso até me lembrar da ferida. Quem tem cicatrizes? Eu tenho algumas, né? E oro para que o Antônio não tenha, como eu tive quando era criança, porque ele é acelerado. Olha, eu tenho algumas nas pernas, nos braços. Quem é que já tomou ponto na canela? Eu tomei 13. uma das... Na canela, irmão, fui capaz de cortar de tal forma que eu tomei 13 pontos na canela. Agora presta atenção, eu olho, a cicatriz está aqui nos joelhos, no braço e tal. Sabe, a cicatriz está aqui, eu lembro, mas dói? Isso é perdoar. É só para entender, é olhar para a cicatriz, olhar para a situação
e não sentir dor. Segunda frase, eu preciso andar porque senão a hora não. Segunda palavra de Jesus da cruz, Lucas 23, do 34 a 43. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa. Agora vamos lá, o 39. Ali estava um dos criminosos que ali estava, crucificado, esbravejava insultos contra ele. Não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Próximo. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, porque recebemos a pena que nossos atos merecem. Este homem, porém, não cometeu mal algum. Próximo. Então, dirigindo-se a Jesus, disse-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Próximo. Então Jesus lhe assegurou: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo. Segunda frase de Jesus na cruz é a palavra de salvação. Aí eu vejo e entendo alguma coisa aqui. A salvação vem do reconhecimento e vem do arrependimento. Sabe quando eu imagino, eu estou conjecturando aqui, eu imagino que esse ladrão, quando Jesus fala a primeira frase, ele falou: não tem mais jeito. Ele reconhece. Você está entendendo? Olha o que é, o perdão é libertador. Quando Jesus libera perdão, a libertação e reconhecimento no ladrão. O segundo fala: para, você não teme a Deus estando na mesma sentença? Eu mereço. E ele olha para Jesus e fala: eu mereço, eu estou aqui por merecimento. O Senhor está aí sem merecer. Então eu reconheço que Tu és Senhor, que Tu és Salvador. Me perdoa e lembra de mim quando entrares no Teu reino. Então vem a palavra de salvação: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação, aí eu entendo algumas coisas aqui, 3 coisas eu entendo através dessa frase. A salvação é pela graça. Eu não mereço. Não é assim que a palavra de Deus fala, que pela graça você é salvo? Eu não mereço. Quem merece salvação aqui? Quem merece? Levanta a mão. Fala: eu sou merecedor da salvação. Eu estou aqui porque eu mereço. Eu não mereço, mas a graça de Deus me alcançou. Não é por merecimento, é graça. Graça é favor e merecido. A salvação é dádiva imediata, não é por obras. Não é porque vocês, o ministério de louvor lindo, né? Esquece, não é por causa disso não, viu? Não é por causa do louvor bonito que vocês cantam aqui. Não é por causa do dom e talento que Deus te deu. Não é porque você vem todo dia para a igreja e faz tudo na igreja. Não é por obras. Não é por tempo de casa. Não é por tempo. A salvação é graça e é uma dádiva imediata. Eu quero, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quanto tempo levou a salvação daquele bandido? Senhor, olha, eu tenho que me redimir dos meus pecados. Eu tenho que agora pagar a penitência. Agora eu tenho que orar 10 Padre Nosso, 10 Ave Maria, sei lá quantos. Não é por mérito. É graça e é imediato. Cuide daquilo que Ele já te deu. Você não vai ser salvo. Olhe para o irmão do teu lado e diz assim: você não vai ser salvo. Dá medo de falar, né? Não dá para ser o que já é, irmãos. Não dá para querer ser aquilo que eu já é. Você não vai ser, você já é.
No dia em que você arrependeu, no dia que você se arrependeu, levantou a mão e disse: Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador na minha vida. Reconheço que o teu sacrifício, reconheço que aquilo que o Senhor fez na cruz para mim é a salvação da minha vida. Eu recebo o Senhor, pronto. Aí ele diz: também está recebido, já está salvo. Ah, então já estou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Cuidado, viu? Não é assim não. Um outro dia eu vou falar sobre o que a salvação requer de nós. Está em Lucas também, aí tá Jesus falando, a salvação requer de nós o quê? Tá, depois eu falo, não vou entrar naquilo. Em terceiro lugar, a salvação é estar com Cristo. Ele fala assim: hoje mesmo você vai estar comigo. Então, você quer ser salvo? Você já é salvo se você está com Ele. É graça, é imediata e é estar com Ele. Terceira frase de Jesus na cruz. Vamos em João 19, 26 e 27. Só João que escreve isso. João 19, 26 e 27. Foi? Quando Jesus, contudo, viu sua mãe e junto a ela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Próximo. E em seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua. E daquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu como parte da sua família. Terceiro ensinamento, terceira frase de Jesus na cruz, ele fala sobre cuidado. O cuidado familiar. A gente cuida de tantas coisas. Aí eu vejo Jesus na cruz sendo morto. Naquela situação, olha para baixo e fala assim: eu preciso ainda cuidar da minha família, da minha mãe. Aí ele olha para Maria. É interessante que João, quem escreveu foi o próprio João, e ele escreve na terceira pessoa. Ele não quer glória para ele, então ele entende que a glória toda é do Senhor, e ele escreve na terceira pessoa, mas olha a profundeza daquilo que ele escreve. Olha, Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Olha, aí diz o contexto: daquele dia em diante, João levou Maria para morar com ele. Aí eu te pergunto: Jesus ensina alguma coisa para mim e para você nessa frase? Como você tem cuidado da tua família? Ele está ensinando o cuidado que a gente deve ter com a nossa casa, com os nossos, com a nossa família. Maria, presta atenção, era uma mulher viúva. Era uma mulher viúva, porque José já era velho e com certeza nessa época já tinha morrido. E uma mulher viúva naquela época não podia ficar sozinha, era condenada à miséria. Aí Jesus, mesmo naquela circunstância, ele fala assim: preciso cuidar da minha mãe, preciso arrumar um cuidado para ela. Aí eu te pergunto: filho, como você tem tratado teu pai e tua mãe? Como você tem tratado os teus filhos? Vamos trazer para todo mundo. Como você tem tratado o teu marido, a tua esposa? Como você tem cuidado da tua família? Como você tem cuidado da tua família? Diz a palavra que João foi dirigir uma igreja em Éfeso. E sabe quem foi morar com ele em Éfeso? Maria. Onde ele estava, ela estava também. Eu quero que você entenda. Jesus está mostrando assim: tem uma prioridade. Ó, nas frases de Jesus na cruz tem uma prioridade. Qual é a tua prioridade? A tua casa. Muitas vezes nós nos enfiamos em tantas coisas, nos enfiamos com tantas coisas, fora e dentro da igreja, do templo, e esquecemos da nossa primeira igreja, que é a nossa casa. Cuida dos outros e os seus estão morrendo. Eu vi, irmãos, eu tenho 52 anos de igreja.
51,5, né? Vou fazer 52 ainda daqui uns dias. Quase 52 anos de igreja. Eu vi filhos de pastores morrerem nas drogas. Eu vi filhos e filhas de pastores irem para prostituição. Eu vi pastor cuidar tanto dos outros e a família dele se acabar. Eu vi filhos de obreiros. Os filhos de um obreiro que era o mais chato da igreja, sabe? O obreiro que estava em todo culto, não faltava nem o culto, brigava com todo mundo dentro da igreja. Todos os filhos dele morreram fora da igreja, ou estão fora da igreja. Ele já morreu, mas os filhos estão fora da igreja. Não sei, e o nome ainda era Justo. Ninguém conhece, né? Você está entendendo? Eu vi coisas acontecerem sim. Você tem cuidado da tua família? Vamos para a quarta frase. Primeira frase, representa o quê? Vamos ver se estão guardados. Segunda. Terceira, cuidado. Quarta, quarta, Marcos 15:34. Quase que eu pulei aqui. Marcos capítulo 15, versículo 34. Então, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido quer dizer: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui? Essa palavra é a palavra do desamparo. Aí você imagina o próprio filho olhando assim: pai, meu Deus. Ele nem chama Deus de pai, ele fala Eloi, Eloi, Deus meu, Deus meu. Aí eu olho assim e entendo: o pai desampara o filho para amparar a humanidade. O pai desamparou o filho. Olha que o filho fala assim: cadê meu pai? A agonia de estar longe do pai. O pai que abriu mão do filho, que sacrificou o próprio filho, que quis moê-lo. Olha o que Isaías 53 diz. Coloca para mim Isaías 53. Olha o que Isaías 53 diz. Olha, do 1 em diante. O pai moe o filho, desampara o filho para me amparar. Havia um propósito. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço de Yahvé, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como a raiz saída de uma terra árida, estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, rejeitado pelos homens, e viveu como homem de dores, experimentou sofrimento, caminhou como alguém que os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado, e nós não demos à sua pessoa importância alguma. No entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava no seu ser, e sobre o seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgávamos como culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e pela mão de quem? Próximo. Mas de fato, ele foi transpassado por nossa causa, por causa das nossas dores, próprias culpas e transgressões. Você entendeu o motivo da frase? Deus meu, por que me desamparaste? Foi por minha culpa,
por causa das nossas dores, por causa das nossas culpas, das nossas enfermidades, das nossas transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos proporcionou a paz caiu todo sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então a quarta palavra é a palavra do desamparo. O Pai o desamparou por causa disso, por causa das nossas transgressões. Não tinha outro jeito, não tinha. Aí você está entendendo? O desamparo de Cristo é o amparo da igreja. Quem já se sentiu aqui desamparado algum dia, em alguma situação? A partir de hoje você não vai sentir mais isso não. Talvez você tenha até entrado aqui sentindo-se desamparado, sozinho, mas o que ele está dizendo aqui: eu entreguei a minha própria vida, meu Pai me desamparou para amparar você, para cuidar de você, para te colocar abrigo, para livrar você da culpa, da maldição, para livrar você do pecado, para tirar você do castigo. Se ele não se agarra naquela cruz, irmãos, onde nós estaríamos? Sabe onde nós estaríamos se ele não tivesse ido para a cruz? No inferno. Quinta frase é a frase da agonia. João 19, 28. Ele fala assim: tenho sede. É a agonia, já estava perto da hora da morte, bem pertinho da hora da morte. Perto da hora da morte, já era quase 3 horas da tarde. Imagina uma pessoa crucificada já às 6 horas, os ossos já estavam todos, sei lá, os músculos, a dor. Você lendo sobre o que é uma crucificação, é uma das piores dores que a pessoa, ou a pior, sei lá, que a pessoa pode sentir. Numa crucificação, os músculos completamente dilacerados. E essa agonia revela a humanidade de Jesus. Cãibras, ossos, músculos, sede, o coração nem consegue bater, falta ar, não dá para respirar, o corpo pendurado naqueles pregos. A dor é a frase da agonia, mostra a humanidade. Ele se fez carne e morreu no nosso lugar. Eu não preciso mais agonizar, porque ele já passou isso por mim. Mostra a humanidade de Cristo, dizendo: eu sei o que é dor, eu sei o que é sofrer. Para de ficar se lamentando, porque você já foi lavado, você já foi amparado, você já foi culpado, você já foi liberto, perdoado, salvo. A agonia ele já passou. Aí, para piorar a situação, o soldado pega um isopo cheio de vinagre e coloca na boca dele. Aí quando ele diz a sexta frase, qual foi a sexta frase? João 19:30. Está consumado. Está consumado. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aí eu não vou me esticar o está consumado, porque no grego, a gente lembra o que é no grego? Quem estava aqui no dia que eu preguei sobre o tetelestai? Sobre essa frase especificamente. Só para você lembrar, quem é que usava essas frases? Essa frase que Jesus disse na cruz, está consumado, mas ele disse na língua grega, tetelestai. Eram servos. E ele estava como servo dizendo para o Pai: está consumado, está feita a obra, o plano de salvação está finalizado,
a obra, aquilo que o Senhor pediu para eu fazer, Pai, eu já fiz. O segundo que usava eram os artistas, a obra realizada, a obra feita, cravada na cruz, está consumado. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor, o maior pintor do mundo. Quem está pintando a tua história? A tua história foi pintada com o sangue do Cordeiro. Aí ele fala assim: está consumado. Então vamos relembrar aqui. A primeira frase fala de perdão, a segunda frase fala de salvação, a terceira frase fala de cuidado, a terceira de amparo e desamparo, a quarta da agonia de Cristo, a quinta frase é a frase da vitória: está consumado, está pago. Ele já pagou na cruz, ele pagou, está pago. Eram os escravos, eram os servos, eram os artistas, era o sacerdote. Quando sacrificava o cordeiro, assim que consumava a carne, dizia: está consumado, tetelestai. Eram os mercadores, que quando você pagava a dívida, dizia: está pago, carimbava em vermelho, tetelestai, está pago. Não importa as marcas do teu passado, não importa o que você fez, essa é a frase da vitória: está consumado, está pago. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E para concluir, a sétima e última frase, palavra de Jesus, é a palavra da rendição. Vamos finalizar em Lucas 23, 46. Lucas 23, 46. Então Jesus bradou com forte voz: Pai, aí ele chama, vocês vão me entender? Um pouquinho atrás ele disse: Deus meu, Deus meu. Mas eu quero que você entenda, a dor era tão grande que parecia que o pai tinha, mas aí ele volta e entende: opa, meu pai é meu pai. Aí ele fala: Pai, eu quero voltar para casa. Estou voltando para casa. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É a palavra da rendição. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos.